Ainda na vibe, então, de ter terminado a Liga da Justiça do tio Zack Snyder, e também por recentemente também ter terminado a segunda temporada do The Boys e o quadrinho do The Boys, eu pensei em fazer o seguinte: quais as diferenças que existem do personagem do Superman e do Patriota, do Homelander, do Capitão Pátria, né? No seriado é assim que chama. O que fez um virar um maníaco, psicopata, e o que faz o outro ter uma moralidade, uma vontade de defender os outros, de ser bom e etc. A resposta é muito simples. São os pais. A maneira pela qual cada um deles foi criado. Provavelmente tu já ouviu em algum momento alguém dizer algo assim: nossa, fulano é muito narcisista, né? Ele só pensa nele, não sei o quê. Aonde que vem este termo, antes de mais nada? Ele é originário de uma lenda, de um mito da mitologia grega, no qual existia uma pessoa chamada Narcísio, que ele ficava o tempo todo olhando para o reflexo dele na água, e meio que era isso. Tem uma história muito mais pesada por trás dessa, né, que é o resto dela em si, mas enfim, não é para esse momento aqui. Então o nome narcisismo, narcisista, vem justamente daí. Para quem não sabe, existe um transtorno dentro do DSM, é um transtorno de personalidade narcisista. O nome de fato é esse. É caracterizado por uma pessoa que acredita que deve ser tratada de maneira diferente, porque ela é especial e as regras meio que não devem se aplicar a ela, e ela tem características únicas. Existe uma parte genética envolvida nisso, sim, que pode estar na questão da gestação, mas é muito mais relacionado à questão dos pais e da criação em si, da criança ali, do indivíduo, do que com esta outra parte. Eu quero dizer que só a parte genética em si não cria um narcisista no forno, assim, prontinho, né? Tem que ter muito da criação dos pais ali. Dito isso, então, vamos pensar um pouquinho aqui como é que foi a criação do Superman, como é que foram os pais do Superman e como é que eram os pais do Homelander, tá? Os pais do Superman. Tanto os pais biológicos quanto os pais adotivos dele deram muita coisa pra ele. Deram muito carinho pra ele. Deram as noções de moralidade, o certo a se fazer, o que é ser bom, o que é ser ruim, o que tu vai fazer com esses poderes, Clark, o que tu quer fazer. Alguns parâmetros de moralidade muito vieram dos pais adotivos também, mas foi importante toda a conexão que o Superman teve com as informações que os pais biológicos também deixaram para ele saber por que ele teve que sair do planeta natal dele, o que eles fizeram para ele, por que ele foi mandado para a Terra. Então teve toda uma coisa de acolher essa criança que fez com que os parâmetros de o que tem que ser feito, o que é certo, o que é errado, fossem moldados aí. Agora vamos pensar nos pais do Homelander, do Patriota. Não teve pais, né? Ninguém cuidou dele, ele foi tratado o tempo inteiro como sendo um produto, como sendo uma coisa, como sendo um objeto. E meio que é assim, né, que ele trata os outros depois que ele está na vida adulta. Por que será que ele faz isso, não é verdade? Será que ele aprendeu isso de repente em algum momento? Até uma certa idade, o molde que existe do que é certo e errado, dos parâmetros da vida no geral, são feitos baseados nos pais. Acontece um espelhamento dos pais. Quando o indivíduo depois entra na adolescência, acontece um remodelamento disso e a pessoa começa a perceber que tem mais coisas por aí além dos pais. Tem grupos de idades parecidas, tem artista, tem música, tem filme, enfim, tem outras pessoas por aí. E aí até o final da adolescência a personalidade vai se formando. Então tu tá dizendo aí que se não tiver um pai ou uma mãe pra cuidar da criança ele vai virar um psicopatinha? Pois a minha avó me criou, eu não sou psicopata. Muito bem, alguém criou você, alguém cuidou de você. Não precisa necessariamente, como eu já falei em diversos vídeos aqui no canal, ser o pai em si ou a mãe ou ambos. É importante que tenha alguém que faça isso só. Alguém que não seja narcisista também. Provavelmente o narcisista vai cuidar de uma criança atendendo mais dos seus próprios desejos do que os desejos da criança. É muito importante ter essa diferença em mente. O adulto que repete as coisas de maneira não saudável na sua vida presente é a criança que aprendeu isso em algum momento. Isso serve para ficção e para a vida real. E também serve para os dois cenários. Principalmente em relação a essa comparação que eu estou fazendo entre o Superman e o Homelander. Vocês querem ver como eu estou coerente no que eu estou dizendo? Tem diversas cenas que acontecem ao longo
da série do The Boys, que demonstram esses problemas que o Homelander tem. Por exemplo, eu não lembro exatamente todas as cenas, porque eu não fiz uma lista disso, mas de cabeça vem. Ele tem uma relação meio perturbada ali com a Stillwell. Tá certo? Esse nome da personagem, uma das donas lá da Vogue, tá? Ela agia como uma espécie de mãe, mas ele também tinha uns desejos meio sexuais por ela. Isso aí tá tudo confundido na cabeça dele, porque ele não teve essa figura materna, então ele não sabe direito, porque ao mesmo tempo ele quer ser um bebê, tanto que ele toma o leite, né, que ela bota na geladeira lá, quanto ele tem ciúme do bebê, que é filho dela, mas ao mesmo tempo ele quer ela sexualmente, porque ninguém ensinou isso pra ele. Ele foi tratado como uma coisa, desde pequeno, desde criança. Vocês lembram da cena do cobertorzinho? Quando ele tá gravando um comercial lá, não sei o que, aí ele chega no cobertor e ele fica puto. Por que ele fica puto? Porque aquilo ali é uma das poucas lembranças infantis que ele tem. Não pode estar nessa vida adulta dele agora que é toda ferrada. Final da segunda temporada do The Boys. Quando o pau tá pegando lá, quando eles estão um contra o outro. E ele quer pegar o filho dele de volta. E o açougueiro tá lá, bruto, né? Mas que é um açougueiro no quadrinho. A Maeve diz pra ele assim: se você matar eles agora, eu vou liberar essas coisas aqui, e aí você vai deixar de ser amado por todos. E aí ele recua. Por que que ele recua? Ele é o cara mais poderoso que existe do planeta. Ele recua porque faltou essa parte na infância dele. E ele tenta preencher isso com esse amor que existe, em amor, né, que existe dos fãs com ele, porque é alguma coisa, é melhor do que nada isso. É por isso que é tão desesperador pra ele ficar sem essas coisas, ficar sem isso. Diferente do Superman, que teve bastante isso durante a sua infância, encontrou isso depois de uma maneira saudável com a Lois Lane e blá blá blá. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui hoje, para não ficar muito longo. Fica a registrada a lição então. Tu pode ser a criatura mais poderosa do planeta ou do universo, mas se não houve ali um cuidado dos pais quando tu era pequeno, provavelmente tu não vai conseguir se desenvolver bem. Uma coisa muito importante também é o seguinte: todo mundo tem um pouco de narcisismo dentro de si. É saudável ter um pouco de narcisismo. O problema é o desbalanceamento. A gente tá falando aqui do Homelander, é um cara que tem muito isso daí, tem só isso, tá bom? Beleza então. Até a próxima.